Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa como todas as segundas-feiras, através do seu computador e do seu televisor. A gente estava, assim, num período de saudade, eu, você e eu, não é não? Agora a gente voltou com tudo e nós vamos trazer uma pauta hoje que vai te convidar a refletir sobre a sua importância no mercado de trabalho. Será que é só aí? Vamos falar com você que é mulher, vem comigo. Eu sei que não é, você não é a única que assiste. Seu marido me assiste, seu filho me assiste, seu pai me assiste, seu namorado me assiste. Feliz aniversário para vocês de namoro. Por que a gente está falando disso tudo? Porque atrás de todos esses eventos da sua vida tem uma grande mulher, não tem? Mulheres que fazem e acontecem. Mulheres que decidiram que você poderia vir ao mundo. Mulheres que decidiram que tipo de educação você teria. Mulheres que decidiram quem seriam seus pais. Não é bacana essa liberdade de ser mulher e poder escolher o próprio destino? Só que algumas dessas mulheres escolhem determinar o destino de outras pessoas também, segundo a lei. Você já parou para pensar nisso? Você já se imaginou nessa situação? Tenho 3 representantes hoje aqui no programa que representam a justiça. E é dela que nós vamos falar com pessoas de absoluta propriedade. A justiça de ser mulher e a justiça de salto alto aqui no Sexo, Arroz e Internet. Vem comigo porque eu já vou começar aqui à minha esquerda, apresentando ela que já é de casa. Mostra ela para mim, Bruno. Ela já é prata da casa. Doutora Cristiana Herédia, muito bem-vinda. Seja muitíssimo bem-vinda ao Sexo, Arroz e Internet. Obrigada, Mara. Você sabe o quanto eu adoro vir aqui, então é um prazer sempre estar aqui. Isso, e hoje ela trouxe 2 pessoas importantíssimas para trazer um tema muito mais importante e ao lado dela já está a doutora Márcia Mendes, acertei. Eu falei, eu vou trocar o sobrenome das duas. Doutora Márcia Mendes, super bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada, eu que agradeço, Mara. É um prazer estar aqui, trazendo essa temática para discutir com vocês, com você e com seus telespectadores. É de fato um prazer. Obrigada. Muito obrigada. À frente dela, eu tenho uma outra doutora. Gente, vocês devem estar vendo nos caracteres a função de cada uma dessas mulheres. Estou me sentindo oprimida aqui. A gente vai ter que resgatar a minha liberdade de ser mulher na frente dessas mulheres tão importantes que são representantes da justiça. Então, Amanda Barbosa, acertei. Acertei. A doutora Amanda Barbosa, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Uma honra. Estou muito feliz também de estar aqui na companhia da Márcia, que é uma grande amiga da Cristiane, e lhe conhecendo com toda essa energia boa, né? Muito obrigada. Um prazer muito grande. É um prazer também, porque o Sexo, Arroz e Internet, vou contar uma curiosidade para vocês. Ele originalmente começou com a pretensão de trazer só mulheres, de ser um programa de profissionais mulheres que pudessem vir contribuir aqui com a população, com as pessoas, com aquilo que desenvolvem, com as ideias que desenvolvem aí no mundo profissional. E aí, com o tempo, a gente começou a dar uma canja, sabe? Assim, uma chancezinha para os homens, tal, e acabou misturando tudo, porque, na verdade, o que a gente não queria era criar nenhum tipo de sexismo, até porque, na comparação, a gente sempre sai ganhando, né? Então, eu falei assim, não, menos. Bom, o programa de hoje quer falar com essas mulheres tão importantes na área jurídica sobre essa questão da feminilidade, do machismo, do feminismo e da atuação da mulher em mundos onde, teoricamente, são exclusividades dos homens. Então, eu queria começar com a doutora Amanda. Doutora Amanda, me fala, juíza. Sim. É uma carreira, é uma impressão minha, é um folclore, ou é mesmo uma área muito masculina? Ainda é bastante masculina, Mara. Até porque é recente o ingresso, né, das mulheres nos tribunais. São Paulo, por exemplo, até a década de 80, o Tribunal de Justiça de São Paulo não tinha nenhuma juíza. Quer dizer, em 80, nós estamos em 2017, são apenas 27 anos. Então, a gente ainda tem uma predominância não só quantitativa do gênero masculino nos tribunais, ainda vivemos os tribunais de paletó, né? Como também a própria mentalidade. Ainda há bastante preconceito envolvendo a atuação das mulheres
nessas carreiras que são identificadas como carreiras de força, né, de habilidades que historicamente não esse foram é um diagnóstico, atribuídas. doutora, eu posso chamá-la de Amanda? Amanda, com certeza. Esse é um diagnóstico que você está fazendo, quer dizer, é porque existe essa associação de força na carreira jurídica, que é tão predominantemente masculina? É só essa a razão? Acho que não, acho que um problema complexo como é este problema dos preconceitos envolvendo a distribuição do mercado de trabalho, eles não se explicam por um só fator, né? Mas na verdade eles dão justificativas. São justificativas. Essa ideia mesmo da força, como se a mulher fosse frágil, né? A sensibilidade. A sensibilidade, por vezes, ela é, inclusive, importante. Nós precisamos de juízes. Eu diria que é fundamental. Exatamente, determinante em muitas das situações. Exato, né? exato. O fato é que a mulher, historicamente, sempre foi destinada ao papel de acatar comandos masculinos. E quando a mulher vem para o mercado de trabalho e sai daquelas profissões mais subalternas, o modelo do mercado tende a perpetuar isso, a renovar isso, né? A mulher não pode estar dando comandos, especialmente quando o comandado é um homem. Mas daí vocês exageraram também, vocês foram lá para o alto comando, né? Quer dizer, não bastava só o comando. Mas, Mara, infelizmente, nós ainda somos minoria. Enquanto na população brasileira nós já somos maioria, nós somos mais de 52%, nos tribunais nós ainda somos minoria. Tem uma última pesquisa do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que faz toda uma estatística do perfil dos tribunais, e as mulheres são apenas 37,1% ainda da composição dos tribunais no Brasil. E a restrição ela é maior nas cúpulas também, né? Apesar de nós termos já uma infiltração maior nas primeiras instâncias e nos cargos que não envolvam chefias, a cúpula do judiciário ainda é predominantemente masculina. Defina a cúpula do judiciário, por favor. Os tribunais, né? A STJ, direção dos tribunais. Ou seja, esse topo que eu acabei de dizer. Doutora Cristiane, sei que você porque a gente é amiga, tá? Todo mundo já sabe, né? Eu sei que você está muito à frente dessa questão da luta feminista, e não só da feminista, mas do direito à feminilidade. Essa configuração que eu trago aqui hoje, ela é um fruto ou é um acaso? Quer dizer, na verdade, algumas mulheres trilharam esse caminho, independente de quererem defender uma bandeira. O que você acha? Eu acredito que são os iguais que se atraem. Sempre acreditei nisso. E a vida ela tem essas coisas que, mesmo que a gente não planeje, porque na vida dizer que a gente tem controle sobre alguma coisa é um equívoco. A gente pode ter determinação, a gente pode ter empenho, mas controle absoluto a gente não tem. E assim, numa situação assim, você sabe, há muitos anos eu luto por essa causa, porque a gente observar a realidade, o direito ele foi feito para o homem, para agir, para conduzir a coisa do homem. Então, essa situação, não existe um direito que fale sozinho por ele. Então, ele é aplicado à realidade. Ok, e a nossa realidade, a realidade que eu percebo à minha volta é das mulheres subestimadas ou das mulheres apertadas na sua realidade ou tolhidas no seu direito de sonhar. E elas têm também essas coisas na realidade delas, individualmente. Tá. E aí esse projeto é que acabou... A doutora Márcia foi minha professora na especialização. Entendi. E a doutora Amanda também me deu aula. Tá, ela está falando de um projeto porque, claro, elas têm um objetivo muito comum para estarem, então, unidas nesse momento, sobretudo aqui no programa, que a gente já vai falar já para vocês. Não telegrafa meu tema, Cris Herédia. Eu queria brincar um pouquinho com essa situação, porque, assim, nós estamos pautando de que ainda existe o preconceito, nós estamos dizendo que é uma minoria, mas não é incrível que nós tenhamos, eu acho, essa configuração não é uma contradição disso? Não, é uma minoria. É uma minoria, como a doutora Amanda falou. Só reforça que ainda somos minoria. Nós não estamos dizendo que não tenha, né? Que não exista mulheres no comando. E nosso tribunal, recentemente, a presidente do tribunal foi. Até já teve uma presidente da República. Mas nós ainda somos minoria, nos cargos de direção nós somos minoria. Não nos lembre, por favor, mas que nós tivemos... Aliás, isso me faz pensar numa situação que é assim. Tanto a presidente da República
quanto, e falando de mulheres agora, e independente da área de atuação, mas na política isso fica muito mais exposto, no meu ponto de vista. Então, tanto a nossa presidente, a nossa ex-presidente, quanto a ex-prefeita da nossa cidade, você não é daqui, né, Amanda? Não, Tenho. só de coração. Só de Já há coração, 9 eu também. anos acolhi, adotei. E a doutora Márcia Márcia também. é mineira, é isso? Sou de Belo Horizonte. A gente percebe por causa do jeitinho de falar, falar. né? A gente conhece. Enfim, mas devem conhecer a história, obviamente, da nossa prefeita aqui na cidade e claro que da Dilma também. Essas duas mulheres, vou usá-las como referência, quando eram, por qualquer que seja, colocadas em suspeição, o que elas alegavam? Na maioria das vezes. Primeiro é que elas estavam sendo perseguidas porque elas eram mulheres, né? E depois porque elas eram mulheres no poder. Isso procede? Eu penso que sim. Eu penso que, independente do que você pense, do que o telespectador pense sobre a atuação política das duas, como os erros e os equívocos de ambas são enfrentados e relatados na sociedade é diferente. Vamos pegar um exemplo, você mencionou o caso da ex-presidente. A forma como ela era criticada, por exemplo, aquele adesivo que colocava a presidente com as pernas abertas, você não vai ver isso nunca de um presidente corrupto. Então eu penso que independente... Embora a gente imagine. Mas isso não é exposto esse lado, né? O marido da presidente, ele não é um belo recatado e do lar. Então sempre a mulher é destinado um tratamento diferente. Papel, né? É um papel diferente na audiência. Quando nós estamos na audiência e precisamos tomar uma decisão dura. Eles, hoje muito menos, mas eu sou juíza há 17 anos, eu já ouvi assim, deve estar de TPM a Márcia. Julga com útero. Julga com útero. Então são expressões que ainda hoje... Gente, que delícia julgar com útero. Não, adorei, essa expressão existe. Existe. Não, eu acho de uma singeleza, independente de quem está falando, quer dizer, muito dependente de quem está falando, mas eu achei de uma... Imagina se todo mundo julgasse com útero, o quão melhor esse mundo não seria. Não é? Não, e outro negócio, juízas passam por isso, advogadas também. O que eu já escutei começa que eu já tive um apelido de Rottweiler. E aí é o teu negócio. É brava sim porque... Tá no cio. Não, é porque, na verdade, não está namorando. Entendi. Deixando uma coisa mais poética. Então é o teu negócio. Quer dizer, a mulher, quando ela é firme, ela tem um problema. Não tem um problema. É porque a aplicação do que é o correto, independente E a de gênero. solução seria o homem, né? Talhada, Exato. né? Entendi. Ó, num passado bem próximo, aqui mesmo no programa, nós reunimos 3 profissionais mulheres que tinham profissões tipicamente masculinas, né? Ou de riscos, profissões de riscos. Então, tinha uma delegada, né? Delegada atuante mesmo, dessa que vai a campo, tinha uma paraquedista, né? E uma policial militar. E eu fiz uma pergunta para elas e quero fechar esse bloco fazendo a mesma pergunta para vocês. Onde fica aquela... Dentro da psicologia, nós partimos da suposição de que toda mulher ela é nutrida a partir de um instinto de sobrevivência pessoal e familiar. Quer dizer, ela tem essa coisa de zelar pela vida, uma vez que é ela quem gera essa vida. Isso não é um fator que pode coibir ou inibir as mulheres de trilharem carreiras que são potencialmente perigosas como a de vocês? E aí eu quero saber se ela é mesmo perigosa, mas só depois do intervalo. A gente vai para lá e volta já. Fica comigo, porque eu estou doida para saber essa resposta. A gente já volta. TV+, paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde.
e colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV+, às 8h30 da noite. TV+, paixão por Ribeirão. É isso aí, estamos de volta. Ó, e antes de abrir esse bloco, eu preciso te dar aquele recadinho que eu sempre te dou no segundo bloco, que faz uma diferença enorme na sua vida, faz uma diferença no seu espelho, não é? Eu sei que faz. Então, ó, vamos combinar? Tem aquele dia que você acorda, olha no espelho e pensa, poxa, quem é você que está me olhando? O que fizeram com você? Pois é, aquele dia que nada deu certo, você dormiu mal, acordou, descansou pouco, trabalhou demais, teve muito aborrecimento, e aí isso tudo reflete na sua aparência. E aí você fica pensando, como é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou sobreviver? Fácil, simples e rápido. Vá até o Estúdio DK. Eu vou, a Cris Heredia vai também, e você precisa conhecer. O Estúdio DK, ele é um estúdio, e é chamado de estúdio porque ele é composto de profissionais absolutamente capacitados. E é de verdade isso que eu estou te falando. Denise Kia, que é a dona do Estúdio DK, vira e mexe, está indo se atualizar e está fazendo um diferencial, porque não basta ser só uma cabeleireira, precisa ter a grife Denise DK. E aí você vai até lá e você vai ter a honra de ser atendida por ela. Não é muito bacana? Agora, se você não conseguir um horário com ela, que é muito concorrido, você vai ter à sua disposição profissionais treinados e capacitados por ela. Não é muito bacana? E aí é só ir para a galera feliz, assim, se sentindo linda, né, Cris Heredia? E porque o Estúdio DK é a minha indicação. Então vai lá, ó. Se você quiser ainda tornar a coisa melhor ainda, vai lá de sábado de manhã que você toma um café comigo com a Cris Heredia lá. Combinado? O café da Didi. Ó, então vamos voltar aqui ao nosso tema. Eu fechei o bloco perguntando se era, vamos voltar à pergunta do começo para o fim, do fim para o começo, do começo para o fim, não sei. É uma profissão perigosa? Eu as comparei a uma paraquedista, a comparei a uma policial e a uma delegada. Minha pergunta é, essa coisa que a gente vê na televisão do juiz, da advogada na frente, a juiz sentada com o martelo na mão, aquela coisa que parece tão protegida, é real ou não? Não. Não, é muito exposto. É muito exposto. Eu costumo dizer que a nossa atividade é uma atividade que, em regra, pelo menos desagrada uma pessoa. Quando você julga a favor de alguém, geralmente tem um outro que se sente prejudicado. E mesmo no nosso segmento, eu, Márcia, Cristiane, que atuamos na área trabalhista, e podem pensar, mas aí não é tão perigoso quanto o crime. A gente não pode perder de vista que nós lidamos com o enfrentamento de um poder que é o poder, que é o poder econômico. Que é o poder econômico. Né? Então, isso sem dúvida traz um risco e uma necessidade, inclusive, de cautela. Nós temos, inclusive, bastante orientação nesse sentido. Esse risco é calculado quando você começou a trilhar a sua carreira? Essa é uma curiosidade que eu tenho certeza que muita aluna de direito tem. Eu não sei se elas imaginam que não é só ser chamada de doutora depois. De excelência. Que não é só ter aquela formatura linda, porque formatura de direito é bonito, né, gente? Eu sei porque eu fui no meu filho. Não é só aquela formatura linda. Tem toda uma trajetória que é um risco. A pergunta é um risco calculado? Você imaginava? Mara, até agradeço a sua pergunta, porque me dá uma oportunidade de expor para os ouvintes, para tantas outras Amandas, Márcias, Cristianes, né, que estejam pretendendo trilhar esse mesmo caminho, que estejam preparadas, porque atuar no judiciário é muito gratificante, mas não é glamour, não é glamour, é uma dedicação extrema, com riscos de várias espécies, inclusive para o âmbito pessoal também. Que é o que bem pontuava a doutora Márcia agora há pouco. Doutora Márcia. E aí a gente teve aqui um entreverozinho no intervalo, porque ela disse, porque nós ainda temos que coadunar isso com a nossa vida familiar. Eu falei, mas isso já não é um preconceito também? Não é uma ideia de que nós, mulheres, é que temos que cuidar da família? Não é contraditório, doutora Márcia? Penso que nós estamos em 2017...
rompendo barreiras criadas secularmente. Então, nós mulheres ainda somos pensadas como administradoras do lar, cuidadoras dos filhos. Então, é muito comum que nós tenhamos segundas e terceiras jornadas. Então, o risco social é o trabalho que dá, o esforço que nós temos, a energia que nós temos que despender para ser um profissional reconhecido é muito maior do que um homem na mesma circunstância. Porque nós temos que deixar a casa organizada. A jornada o que teria que ser filho na dupla escola, acaba sendo dupla ao quadrado, é isso? Porque o homem tem uma situação muito mais confortável para se sobressair no mercado profissional. Sim. E nós temos que, para conseguir tanto quanto ele, esse destaque, nós temos que nós colocamos em risco a nossa vida pessoal. Eu vou mais longe, doutora, porque é assim, ó, quando um homem liga para casa e diz, desculpa, amor, hoje eu não vou poder jantar porque eu tenho que ter um jantar de negócios, isso é absolutamente aceitável. Quando a mulher diz isso, há sempre uma suspensão de que será que é mesmo? Será que ela está indo? Será que é um jantar de negócios? E a casa? E o jantar? E os filhos? Quem vai e o ficar cachorro? com os filhos, né? Quem vai cuidar da casa enquanto ela está lá jantando num jantar de negócios? Então, eu concordo com isso. Por outro lado, a pergunta que não pode calar é assim, por que que isso acontece? A gente agora saiu um pouquinho da área de direito e entramos para essa coisa dos papéis que a gente terminou no segundo bloco. Por que que isso acontece? Porque nós não deixamos que eles façam, ou porque eles não fazem esperando que a gente faça. Tostines. Então, assim, Mara, para mim, lembra que eu te falei, a mulher ela é multifacetada e não tem o menor problema dela não querer ser só uma executiva, dela também querer ser uma gueixa no lar. Isso absolutamente... Se for opção dela, ótimo. Exatamente. A questão é que seja uma verdadeira opção e não uma imposição. Exato. Também então, acho. Tem mulheres que gostam de desempenhar esse papel. Eu, por exemplo, adoro cozinhar. Adoro cozinhar. Não por obrigação, mas eu adoro. Por isso que você adora, porque não é uma obrigação. É possível. Mas assim, então não me seria, num relacionamento, não me seria complicado se eu não tivesse um jantar de negócio, porque eu costumo ter reunião de negócios à noite, é possível. Mas assim, hoje eu vou fazer tal coisa e não... querida, você já preparou o jantar para hoje? Essa parte da imposição é que eu não acho legal. Mas aí a gente também tem o que a doutora Márcia falou. Secularmente, isso vem, quer dizer, os nossos maridos, às vezes, vieram de uma família... De mulheres... Onde a mãe vieram de mulheres que tinham outro tipo de pensamento também. Por isso nós estamos rompendo. Transição, né? O que eu quero chegar junto com vocês, na verdade eu quero juntar a experiência que vocês têm desse mundo corporativo feminino com a minha experiência como psicóloga e como mulher também. Então, o que acontece? Por exemplo, eu sou a 7ª filha de 7 mulheres. Ninguém entende mais de mulher do que eu e minha mãe entendíamos na nossa casa, entendeu? 7 mulheres. Eu tenho irmãs, por exemplo, que elas não se sentam à mesa antes dos maridos e elas fazem o prato deles. Servem eles antes de servir os filhos e etc. E é natural, e é delas. Se para elas, então se é um carinho e não é uma imposição, de vez em quando não vejo o menor problema. É quase um hábito, na verdade, nem vejo como um carinho, não vejo como um hábito, como uma estrutura familiar. Agora, jamais em toda a minha vida, nem nessa nem na outra encarnação, e se houve uma antes, eu jamais faria uma coisa assim, né? E assim, isso pouco perfil também. E nós fomos criados pela mesma mulher, pela mesma mulher forte, que nem era feminista e nem sabia, porque ela dizia para nós, ela falou, vocês são capazes de fazer qualquer coisa, vocês só vão sair de casa se souber trocar pneu de carro. Vocês só vão enveredar, morar sozinhos se souberem trocar um botijão de gás, abrir um pote de conserva. Então, ela era feminista e nem sabia. Essa independência, ela é fundamental. Isso. Né? Acredito que... Como é que uma mulher assim a gente pode até deixar que façam pra gente, né? Como um ato de carinho, gentileza. E vice-versa, mas a gente tem que dar conta também de fazer. Né? Então, então, agora eu quero juntar tudo. Então, o que eu consigo descobrir a partir dessa minha experiência familiar? De que são personalidades diferentes, independente da criação que tenha tido. Não seria essas personalidades diferentes que levam cada uma dessas mulheres a escolherem profissões de bailarinas ou serem juízas? Não, porque eu fui bailarina. Eu também. Olha lá. Nós também fomos bailarinas. Juiz é difícil, porque a argumentação não é fácil, entendeu? Mas você quer ver uma coisa interessante, isso que você falou.
Eu já fui jogadora de futebol, tá? Só para você saber. Tá vendo? saber. Eu não tenho essa habilidade. Mas, joguei vôlei. Eu também. A questão existe, claro, uma tendência, uma condição pessoal. Que 4 filhas, 4 personalidades diferentes, sem o menor problema. O que é defeito tem que ser lapidado. Mas existe uma essência que não vai ser mudada. Eu tenho um filho. Qual é o meu papel nisso? O meu papel é criar esse homem da melhor forma possível, e o da melhor forma possível inclui um respeito absoluto às mulheres. Então, é da natureza dele ser bravinho, ou que nem outras. É da natureza dele ser porque essa naturalização é que acaba justificando barbáries. Exatamente. Exatamente. Né? Porque cai num discurso. Naturaliza. Uma máxima na psicologia era assim: a mão que empurra é a mão que bate. Né? Aquela assim, não, agora não fala agora. Um primeiro movimento para uma agressão. Né? Pode falar. Não, me lembrei agora com essa sua fala, e foi muito interessante, rodou as redes sociais. E aí uma mulher, a nossa presidente Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Sou muito fã. Numa sessão, né, no pleno, ela ponderou sobre uma pesquisa realizada sobre as interrupções dos homens às falas das mulheres nos órgãos colegiados, no judiciário, né? Órgãos colegiados, as turmas, etc. E no momento exatamente que isso estava acontecendo lá. Com uma colega São dela. só apenas 2 mulheres no nosso STF de 11 ministros. Isso é um padrão. Por exemplo, no nosso TST são 27 ministros, também apenas 2 mulheres. E essa pesquisa fez realmente um levantamento de como, quando essas poucas mulheres das cúpulas do judiciário tentam fazer... falar o seu voto? Né? Ter a voz no ambiente, elas são interrompidas. Eu não vou saber dizer quantas vezes mais. 18 vezes mais do que o homem é interrompido. A pesquisa comprovou isso. Ela apurou, ela quantificou. Agora eu entendi por que essa mulherada não está parando de falar. Eu não estou conseguindo nem chamar o comercial. É uma revolta. Gente, eu preciso lembrar que eu também sou menina, eu também faço parte do Clube da Luluzinha. Olha só, a gente tem que ir para o intervalo comercial. E a doutora Márcia já falou aqui, inclusive, que ela já sofreu ameaças dentro dessa profissão e tudo. Eu quero falar disso, mas eu quero falar também de um projeto que elas estão desenvolvendo juntas e que me chamou muita atenção, e eu tenho que confessar que eu as vi falando na Rádio 79, no programa Conectado, do meu amigo Janei e do meu amigo José Fernando Chiavenato. Então, muito obrigada, meninos, fizeram a pauta da minha semana e com uma pauta muito bacana. O que me chamou a atenção no projeto foi essa questão do Clube da Luluzinha mesmo. Para desvendar um mistério que eu ainda não consegui desvendar, que é essa questão de se nós mulheres estamos nos destacando porque temos de fato que nos destacar naturalmente, porque assim evolui a humanidade, ou se nós estamos abrindo ainda cotoveladas. Então, para fechar isso, esse raciocínio que a gente vai desenvolver no próximo bloco, eu quero só dar um exemplozinho. Meu filho não bebe e meu marido não bebe, e eu sou uma contumaz apreciadora de vinho. Quando nós saímos para jantar e o garçom vem, eu falo, a carta de vinho, por favor. Ele me traz a carta e ele entrega na mão do meu marido, que me passa. Aí eu escolho o vinho. Aí, antes que eu fale, o meu marido fala, traga esse, porque é ele quem escolhe o vinho, eu deixo, porque eu também não sei escolher de verdade. Quando o garçom vai servir, doutoras, ele põe a taça na frente do meu marido e serve o meu marido, antes de me servir. Então, a gente vai descobrir isso já já. É uma tradição, porque eu já aprendi a dizer, por que você é tão machista? Por que não sou eu que posso, só eu beber? Porque, de fato, sou só eu que bebo vinho. Sim. A gente vai para o intervalo comercial e nós já vamos descobrir se nós somos assim, tão bonitas porque eles nos querem assim tão bonitas, ou se a gente é bonita porque é mesmo. Tá? A gente já volta. TV Mais. Paixão por Ribeirão.
Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e eu queria muito começar esse bloco, o terceiro, que a gente sempre começa falando de saúde e a gente fala sempre com um tom bem positivo, com muita vontade que as coisas voltem a funcionar, mas é com muita tristeza que eu preciso compartilhar com você aquilo que você já sabe. A saúde pública está um caos. Mais do que isso, na nossa cidade, a saúde está num embate agora e que não cabe ao Sexo, Arroz e Internet discutir, mas eu faço questão de frisar sobre onde colocamos uma tal de AME, que é um ambulatório de especialidades, que é maravilhoso, que tem em várias cidades e que a cidade inteira quer. Porque o governo municipal quer colocar a AME, para instalar a AME, ele quer desativar o pronto-socorro central. Então, assim, isso está criando uma grande polêmica e eu vou explicar para você que não entendeu o que está acontecendo ainda. Independente de ter sido uma promessa do prefeito, não importa, esquece tudo isso. Sabe, no frigir dos ovos, o que isso quer dizer? Que você vai sair prejudicado, que você vai ficar sem leito, que você vai ficar sem atendimento, que você vai ter que esperar a vontade política fazer com que a sua saúde seja prioridade, que o governo do estado e o governo municipal travem as suas disputas e resolvam politicamente a sua saúde. Então, posso te dar uma dica? A minha dica desse bloco, que você já conhece, você já está esperando, hoje está absolutamente sedimentada. Estamos com problemas de saúde grave na nossa cidade e no Brasil. Então, você não pode ficar deixando você e a sua família absolutamente ao Deus dará, sem saber como vai ser esse atendimento, quando vai ser, onde vai ser e por que razão política você conseguirá ter. Então, você precisa de um plano, não precisa? Eu tenho o meu, eu tenho o da minha família e queria te recomendar. Então, o plano para você não é um plano de saúde como outro qualquer. O nosso plano é a Unimed. Então vem, porque se você mora em Ribeirão Preto, você não tem outra opção. E é a melhor das opções. Esteja você em qualquer lugar do Brasil. Então tá combinado? A minha dica para você é a Unimed. Quer ter uma garantia? Quer, no mínimo, ser atendido por bons médicos, com lugares capacitados, e que é o seu direito? Então tá, então conquiste, vá atrás do que é seu, zele pelo que é seu. A Unimed é o nosso plano para você, combinado? Vamos voltar aqui e vamos falar do que falávamos no último bloco, né? Da questão do Clube da Luluzinha, do que é que nos motiva por trás dessa... Será que nós buscamos essas carreiras por personalidade ou não? Independente das respostas que chegarmos, doutoras, vocês chegaram numa resposta comum. E essa resposta comum virou um livro. Ai, que delícia! Eu adoro isso! Gente, vocês lembram? Olha só, aliás, preciso fazer uma meia-culpa com vocês aqui. O nosso slogan sempre foi, nosso lema aqui sempre foi que esse é o único programa que te dá um livro de presente. Nós estamos numa pausa, numa transição, porque estamos mudando de patrocinador que nos vai ajudar a dar livros para você de presente. Por isso não estamos sorteando livro nos últimos programas, combinado? Mas vamos voltar a ser. E agora eu tenho nas mãos um livro. Olha que delícia, fresquinho, escrito por mulheres. Clube da Luluzinha está aqui. Atualidades e tendências do direito e processo do trabalho. Já está à venda? Já está à venda, foi lançado dia 8. Então, antes da gente falar dessa delícia... É meu esse? Tem que ser, né? Esse é elas seu. pensaram, gente. Ai, que bom. Então tá. Não é seu não, senhor Bruno, é meu. Que isso, tá doido? Eu ganhei. É de mulher para mulher, né? Isso já virou propaganda, isso, né? Não, melhor não. Não, essa é propaganda, não posso, né? Bom, vamos falar um pouquinho desse livro? Tá aqui, Amanda Barbosa, parece que eu te conheço, tá aqui, ó. Andréa Chiquini Bugalho, que não está conosco, mas que é realmente reconhecido, o sobrenome é bastante referência. Luísa de Oliveira Garcia e
a doutora, onde que a doutora entra, doutora Márcia? Eu tenho um artigo, sou uma das articulistas do livro, tem um artigo que foi parte da minha dissertação de mestrado, e é um tema que me é muito caro, que é o meio ambiente do trabalho como um direito constitucional do empregado. O direito que o empregado tem de trabalhar num ambiente que não lhe seja nocivo, que não lhe adoeça, onde ele não se acidente. Então eu sou uma das articulistas do livro. Voltado para a questão feminina ou de forma geral? Na verdade, esse de maneira geral. De maneira geral. O feminino desse livro vem no sentido de ser mãos femininas que articularam todos os artigos. Engano seu, o feminino desse livro veio no fato da capa combinar com a saia da doutora Amanda. Essa é a parte feminina. Bom, então apesar desses nomes estarem aqui como organizadoras, são mais articulistas. Quantas são? São 22. São 22. Entendo que são 22 artigos? São 19. Nós temos artigos em coautoria de alguns temas. Nós temos também artigos... uma mulher sozinha já faz muita coisa. Imagina duas, a 4 mãos, ui. Temos artigos que tratam da questão do mercado de trabalho da mulher em específico, mas como a Márcia ponderou, o grande diferencial desse trabalho, Mara, é que nós tentamos colocar realmente em voga, em destaque, que nós chegamos para ficar. Né? Não é uma pegada comercial, Amanda, eu tenho que fazer essa pergunta. Quer dizer, então eu vou juntar meia dúzia de mulheres que são importantes, são expoentes, e vamos fazer um livro, e isso vai vender que nem água, isso vai ser bacana. Já te respondo com muita liberdade que nós sequer teremos qualquer lucratividade, participação com esse trabalho. As autoras eu não essa pergunta, tá? Eu tô me sentindo muito importante, porque eu fiz a pergunta certa. Elas receberam, na verdade, pelos ensaios escritos, apenas exemplares para distribuir, né? A editora apenas financiou parte da produção como contraprestação, né? Doutora Cristiane Herédia tem um artigo aqui. Conta um pouquinho sobre o que é. Qual que é o seu? O meu artigo fala sobre a harmonização que é necessária entre o direito de fiscalização de propriedade das empresas e a não invasão na vida pessoal dos trabalhadores. É muito comum que... Calma. Volta. Direito de propriedade e a não invasão na vida pessoal. Da privacidade dos trabalhadores. Como assim? Me explica. Porque as empresas, eles assumem o risco do empreendimento. Então, é natural que eles tenham, por lei, o direito de fiscalizar para que eles não sejam roubados, para que não haja a evasão dos segredos de empresa, etc. Tá. Só que esse direito de fiscalizar essa propriedade, ele deve encontrar limites para se harmonizar, porque o trabalhador ele não deixou de ser um ser humano. Tá, então peraí, nós estamos falando daquela coisa de o trabalhador ter que deixar a bolsa, ter que deixar revistar a bolsa. Revista íntima. Que susto, achei que era alguma coisa que não era fora, fugia da minha compreensão. Por que vocês falam tão difícil? Não, porque na verdade a gente e-mail corporativo, a gente amplia bastante essa situação. Também não é voltado para a questão feminina. Não só, é geral. Tem algumas situações que elas são mais, que são mais vexatórias. Então, por exemplo, a revista íntima é inaceitável. Porque, gente, a revista íntima não é a Playboy. Tá? Revista íntima é outra coisa. É que nem a situação do tipo de uniforme que vai se colocar nos empregados de forma que não tenha possibilidade de ter bolsos, etc. Você imagina a liberdade? Eu, por exemplo, não trabalharia com um colã, porque não tem bolso. Quer dizer, é algo que tem toda essa pegada de respeitar a individualidade e a dignidade da pessoa. Colocar câmeras no banheiro, no refeitório, abrir a bolsa do empregado. Quais os limites? Até quando que o empregador pode ir no direito de fiscalizar o seu patrimônio sem atingir a privacidade do empregado? Doutoras, eu não posso perder essa oportunidade. Estou com 2 juízas do trabalho aqui. Tem um folclore que, até como dona de casa e patroa, né, porque eu tenho a minha funcionária que trabalha comigo, não tenho mais, mas existe um folclore que diz que as leis trabalhistas são as únicas que funcionam de verdade, né, no nosso país. E que ela está sempre favorável ao trabalhador. Isso é real? Ou a gente está... só com pânico de patrão, assim, aquela coisa do patrão em pânico? Na verdade, o direito do trabalho foi construído lá no século XIX para proteger um desses 2 agentes e proteger o empregado. Porque o empregado de fato, nós chamamos de hipossuficiente, é o mais frágil nessa relação.
Não tanto quanto se apregoa. Na verdade, o empregador tem muitos direitos, muitos. Inclusive de dispensar o empregado sem nenhuma paga, sem nenhuma indenização, quando esse comete uma falta grave. Então, eu penso que o direito do trabalho é mais Mas mais não é conhecido. o que se vê, viu, doutora? De verdade, o que a gente mais ouve falar, né, doutora Cristiane? Me corrija se eu estiver errado. Ela vai corrigir, claro, gente. Porque assim, a minha visão, obviamente, é uma visão de quem está do lado de fora do Poder Judiciário, do poder da lei, né? O que a gente mais ouve falar é empregado insatisfeito, eu vou processar. E aí abre um processo quando o patrão, que acaba não virando nada, mas dá uma grande dor de cabeça para ele. Mas aí é que tá. As pessoas confundem tudo isso, porque o direito de ação, o direito de ir ao Poder Judiciário, quando a pessoa tem dúvida ou quando ela... Porque às vezes a pessoa, ela acredita realmente que ela Que foi lesado. Que foi lesado. E leva até o Poder Judiciário. Então, por exemplo, 80% dos meus casos é trabalhando com empresas. Então, toda vez que há uma situação em que não há uma prova, em Tem que não há... julgamento improcedente. Exatamente. É mais que isso, assim, como leiga eu posso te afirmar, muitas vezes não tem nem coerência o que o empregado justifica e solicita, inclusive, como indenização. Mas isso é tema para um outro programa, Deixa né, eu só gente? botar uma coisinha Claro. mínima, porque eu gosto muito de trabalhar, né? Isso, o senso comum, por vezes, não fala tanto quanto a estatística. Mais de 35% das ações ajuizadas na Justiça do Trabalho, Mara, são para discutir, para pleitear pagamento de verbas rescisórias, encerramento de contrato, que a pessoa não recebe o último salário do mês, por exemplo. Verbas rescisórias traduzindo acerto de contas. Acerto de contas, tá? E na sequência, a segunda causa de maior acionamento diz respeito a acidente de trabalho, porque o Brasil é o quarto no mundo em acidentes do trabalho, uma estatística muito triste. A maioria tem condições insalubres. Né? E acidentes mesmo, por exemplo, por não ter um dispositivo numa máquina que suspenderia ali o risco no caso do empregado colocar a mão no lugar errado, por exemplo. Coisas que são simples, mas que ainda não são feitas no Brasil. Então é preciso a gente pontuar isso também, né? É claro que o mau uso do direito e da acessibilidade, ele existe, mas não está representado estatisticamente em números, na apuração estatística do nosso Então é mais CNJ. senso comum do que números, na verdade. A gente vai para o intervalo comercial, espero que você tenha prestado atenção, eu sei que você sempre presta e depois me cobra na rede social. Que eu disse a elas, por que vocês falam tão difícil? Né? E eu tenho certeza que você em casa vai me falar, ou alguém já comentou aí na rede social, é mesmo, né? Advogado fala muito difícil, eu sei, gente, eu criei um, né? Então, mas não é isso. Eu estou querendo tocar nesse assunto porque você precisa folhear esse livro. A linguagem é simples, a linguagem é fácil e elas tiveram a delicadeza feminina de escrever para você que não aguenta essa coisa do advogadez. Né? Então a gente já vai para o intervalo comercial e voltamos já para dar mais referências sobre esse livro, sobre o lançamento dele. Sabe do quê? Você vai ter a oportunidade de falar com as autoras, com essas articulistas, num evento que é exclusivamente feito para lançar essa preciosidade. A gente vai para o intervalo comercial e volta já com vocês. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão.
Estamos de volta, eu sei que você está lamentando porque esse é o último bloco e você tem um monte de perguntas para fazer. Claro, eu estou com 2 juízes do trabalho, uma advogada do trabalho aqui, você trabalha, você é mulher, você tem um monte de perguntas. Eu já vou fazer agora aqui aquela saia justa que você sabe que eu faço quando eu gosto demais do programa. Meninas, preciso que vocês voltem numa outra ocasião, às 3, para a gente falar especificamente sobre a Justiça do Trabalho, pode ser? Claro. Então já está confirmado e agora eu vou aproveitar que eu já estou tranquila porque vou ter uma continuidade desse programa, quero te dar parabéns. Você que me segue na rede social, que é meu amigo virtual ou não, e que aniversaria essa semana, aniversariou ontem e eu não pude te dar esses parabéns pessoalmente. Então vamos começar? Olha só. Ontem, Jane Framartino Bezerra, não, Bezerra não, só Framartino, você conhece o sobrenome, né? Então, ó, prima da Cris Bezerra, mora lá em Boston, que amavelmente me recebeu com os filhos, durante 45 dias me mimou como se eu fizesse parte da família, já mora no meu coração. Jane, feliz aniversário, te parabenizei ontem e quero reforçar hoje, tá? Happy birthday, minha amiga. Ó, junto com ela, Elaine Francoziero, que é minha filhada, na verdade, é minha sobrinha, casada com o meu sobrinho, e é como se fosse minha filha. Então, feliz aniversário, Elaine. Também já te dei os parabéns ontem, mas faço questão de deixar registrado hoje. Hoje, aniversaria uma poetisa. Eu a chamo a minha poeta. Eliane Ratier aniversaria hoje no Dia dos Namorados. Gente, tem coisa mais romântica do que uma poeta aniversariar no Dia dos Namorados? Só você, Eliane. Você patenteou a data, né? Junto com ela, Evaristo Moura também no Dia dos Namorados. Não é bacana? Eu queria fazer aniversário assim. Eu faço no Carnaval, gente. Por que será? Será que reflete a personalidade? Bom, amanhã tem uma pessoa muitíssimo especial na minha vida, minha anja particular, deve ser sua também, Cristiane Framartino Bezerra. Aniversaria amanhã, no dia de Santo Antônio. Ela que me lembrou, falou, amanhã é o dia do meu santo, mas é o meu dia também. Então, feliz aniversário, minha amiga, minha anja, que Deus te abençoe e te mantenha sempre perto de mim, tá bom? Junto com ela, o Luiz Cláudio Alba, lembra? Marido da Jucimara, o Bruno falou, eu lembro. E foi apresentador aqui na nossa emissora, você também lembra, né? Então, ó, feliz aniversário para você, Albinha. Adoro você, adoro a sua família, você sabe disso. E a Aloysio Bernardes. Na quarta, Carmen Lúcia, Dr. Daniel Ronde e Mara Reis. Feliz aniversário para vocês 3. Na quinta, não tem ninguém. No domingo, Cuca Frossardi. Feliz aniversário para você. Bom, eu preciso agradecer em particular, já vou dar o parabéns antecipado para a cidade de Ribeirão Preto, que a semana que vem é aniversaria e nós vamos estar gravados, porque eu estarei em São Paulo, mas meu coração vai estar aqui com você, feriadando no dia do aniversário da cidade. Então, parabéns, Ribeirão Preto, tomara que todos os seus problemas se resolvam no seu próximo, até o seu próximo aniversário, tá? Vem comigo, porque eu preciso fazer um agradecimento muito especial. A semana passada, eu ganhei esse mimo lindo, personalizado. Olha que bacana, gente. É um difusor. Você deve conhecer. Mas é muito bacana, ó. Você coloca esses palitinhos aqui dentro e aqui tem uma essência absolutamente cheirosa e, nesse caso, personalizada para o Sexo Arroz Internet, que vai deixar o ambiente da sua casa super bacana. Parece que eu estou querendo vender isso para você. Não, eu estou querendo vender o carinho de quem faz isso. Presta atenção na delicadeza desse trabalho. Luciana Oliveira. Já esteve aqui no programa com a gente, ela é esposa do Dr. Paulo Henrique Marques de Oliveira, que é o meu advogado, e ela me presenteou, Lu, não vou parar de ficar fazendo propaganda, porque eu quero mais e só para mim. Então, muito obrigada, de verdade, eu amei. Você viu que eu ainda não usei, porque eu queria manter assim, bonitinho, para todo mundo ver quanto você é caprichosa. Eu não sei se eu posso dar o seu telefone aqui para todo mundo, para pegar encomendas para você, mas na rede social, você que está me assistindo e quer difusores assim, personalizados ou não, entra lá na minha rede social, entra na página do programa que eu passo o telefone da Luciana para vocês e ela vai te entregar um mimo parecido, combinado? Então, bora lá. Meninas, vamos voltar. Vamos falar rapidinho que esse é o último bloco. Dia 31 de junho? 30 de junho. 30 de junho. É um dia da semana. É uma sexta-feira. 19 horas. Auditório da Faculdade de Direito da USP. Lembra, gente, vocês que me acompanham lá, eu dava aula para os meninos lá do cursinho popular do Direito. Então, vocês que me acompanham na rede social me viram sempre dando check-in nesse mesmo lugar. Então, é lá no auditório da USP, da Faculdade de Direito da USP. Essas mulheres, e quem mais vai estar? Vocês 3 e quem mais? Várias das articulistas, Várias autoras. Vai ser interativo? As pessoas vão poder perguntar? Interativo, temas voltados para a sociedade, né?
Temas que tocam aí a sociedade, as mudanças da legislação trabalhista. Que vai afetar todo mundo. E a questão do mercado de trabalho, a mulher, questão de gênero. Então, quer dizer, vai além da apresentação do livro. Muito além. O livro estará lá também, né, como parte desse congraçamento, mas a nossa intenção é realmente uma intenção pública de levar informação, debater. O evento chama Conhecer, Debater e Agir. Preço. Gratuito. Olha isso, a gente fala sério. Ó. Então é o seguinte, às 19 horas, no dia 30 de junho, no auditório da Faculdade de Direito da USP, você vai encontrar essas mulheres, vai poder fazer perguntas sobre o livro, Sim. vai poder adquirir o livro. Aliás, onde que eu adquiro antes disso? Pela LTR, que é a editora, o site da LTR, e também tem uma representante da LTR em Ribeirão, que estará no evento e também nas livrarias. Não, então, gente, pede para mim na rede social, porque agora eu sou amiga delas, aí eu mando um WhatsApp, falo, Fica mais preciso de 6 exemplares e tal. Eu intermedio, isso daí não vou cobrar nada. E vai também, ter sorteio lá também. Vai ter sorteio também. Vai Ó, ter preciso sorteio. super recomendar por várias razões. Eu convivo, nos últimos anos, assim, até as tampas com livros jurídicos do meu filho, que todo mundo sabe, escolheu essa carreira que eu muito admiro. Raras vezes eu vi exemplares tão fáceis de... Gente, é muito legal. Parece que você está lendo uma revista. Uma revista. Na verdade, essa era a ideia. Essa era a ideia. Pela questão feminina também, né? Nós não Entendi. gostamos de uma revista, então a gente Uma deu coisa esse mais toque. clean, mais bonita. Teve todo um cuidado, até esses desenhos foram desenvolvidos, né, para Para o esse livro. projeto. Tudo de propósito, mulher é terrível, né, somos gente? detalhistas. Não, olha, Detalhistas. depois ela quer me convencer que ela veio com esse tom de saia por acaso. Por entendeu? Que acaso, não foi, é. que ela também, olha só, elas não vieram para combinar com o livro. Bom, então aí no dia 30 eu posso ir até lá, adquirir o livro, participar dessa Do palestra. debate. E aí vem a pergunta que a gente sempre sabe, que quando a gente está falando com mulheres e fala dos projetos das mulheres, vocês já repararam isso, gente? Claro que sim, que vocês lidam com mulheres o tempo todo também. Mas mulher nunca tem um projeto único. Você homem, normalmente, ele tem um projeto na vida. Ele falou, vou casar e vou ser rico. É um projeto que acaba sendo tudo a mesma coisa. Mulher tem milhões de projetos ao mesmo tempo acontecendo. Sim. Ela São quer várias casar, ela quer ter caixinhas. filho, ela quer se formar, ela quer ser o top do top na carreira dela, ao mesmo tempo ela quer ser a top da mãe, depois ela quer ser top sogra. Ela tem um monte de Ela projetos. faz projeto de lei, ela E cozinha. consegue, projeto de né? lei, E consegue projeto fazer, de né? vó, projeto de tudo ela é. É. E aí, então, não tem como deixar de perguntar. Esse é um projeto que gera outros, gesta outros, ou é um projeto que se encerra em si mesmo? Nós queremos que tenha muitos desdobramentos, muitos. Principalmente porque reúne várias mulheres. Essa característica de sororidade desse livro é que é importante. Repete, adorei. Sororidade. Adorei. Sororidade, é isso? Sororidade é esse sentimento de solidariedade Empatia feminina, essa feminina. empatia que uma Lindo. mulher tem que desenvolver pela outra, tirando de nós essa histórica impressão que eu preciso sempre estar disputando com a minha colega, com a minha Olha amiga. o que ela faz, olha o que a doutora, se ela fosse juíza, agora eu ia apelar. Olha o que ela faz, ela joga essa temática, que daria mais um outro programa. Porque, na verdade, eu teria que ter aberto essa edição do programa, quando eu falo desse empoderamento que vocês alcançaram. Construção de teias, né, Mara? De apoio. Eu acho que a gente Uma tinha que apoiando ter a tocado outra. nesse assunto, porque eu quero saber. Então, agora vocês vão ter que sintetizar em poucas palavras. É folclore também de que as mulheres competem entre si, que os homens são mais unidos, corporativamente falando? Olha, na verdade, eu acho que não. Pessoas pequenas debatem pessoas. Aqui, em todas as 21... As grandes debatem ideias. Então, quer dizer, são todas apaixonadas pelo direito, são todas voltadas a fazer do mundo um lugar melhor. E como é que se faz isso? Com união. Então, na verdade, eu acho que pessoas pequenas é que ficam debatendo. Eu Nós formamos preciso uma teia ser tão maravilhosa. honesta quanto o meu público espera que eu seja, e eu sempre sou, porque eles sempre sabem que eu não vou falar, eu não vou fazer propaganda de uma coisa que eu não uso, eu não vou recomendar uma coisa que eu realmente não recomendo. Então, eu preciso dizer para vocês o seguinte: as impressões que eu fico com essa preciosidade nas minhas mãos é que vocês se destacaram sim porque tinham um perfil para isso. Vocês se uniram sim porque tinham perfis de empreendedorismo e de paixão pelo que fazem
semelhante. Tudo isso é verdade. Mas, Luciana, Cristiane, a Luciana está me lembrando Oi, Lu, aqui. tudo bem? Cristiane, eu ainda acho que as mulheres disputam sim entre si. Mais do que isso, quando eu estou no shopping, Mara, estou no shopping vestida, raramente, ao lado do meu marido e do meu filho, raramente um homem vem e me encara e me mede. As mulheres fazem isso. Nós somos treinadas para isso. Exato. Né? Então, assim, isso fica aqui a nossa proposta para o próximo programa, que nós vamos fazer juntas, nós quatro. Nós vamos ter que falar dessa coisa de que nós, mulheres, mais do que nos destacarmos, mais do que nos empoderarmos, mais do que sermos tudo aquilo que somos talhadas e destinadas para ser, nós precisamos olhar a outra como companheiras de jornadas, e não como inimigas, e não como adversárias, e não como potencial inimigas, mais do que nós faríamos com qualquer outro homem, porque na verdade nós não estamos aqui para competir. Exato. Nós estamos aqui só para mostrar que somos realmente boas. E a ideia é essa, Mara. Inclusive, dia 30 vai ser anunciado o canal para qualquer mulher, a gente vai manter o Clube da Luluzinha nesse sentido, que queira participar da próxima edição, que já nos envie por esse canal que eu vou anunciar, nós vamos anunciar lá na USP, o e-mail, os meios de contato, porque a gente quer manter esse projeto qualquer mulher vivo. Advogada. Que seja da área jurídica. Tá. Né? Que pena, senão eu já ia mandar os meus artigos para lá. Eu quero super agradecer a presença de vocês, doutoras, pela disponibilidade. Eu sei que a agenda de vocês deve ser super complicada e vocês estão me prestigiando aqui. Eu fico muito feliz, quero parabenizá-las por essa obra, não só porque é feito só por mulheres, mas pela qualidade e pela facilidade de informação que a população é tão carente disso. E, então, muito obrigada, Cristiane, por ter mediado nossos encontros. Obrigada ao conectado do Jarnei Caparelli. Gente, hoje eu tô gaga, vocês repararam? Não, vai passar. Emoção. E eu quero deixar para você o recado seguinte: a semana que vem é feriado, você vai estar em casa e você vai estar assistindo um face-to-face que nós já mostramos aqui no passado com o ex-secretário da Educação, Rufino. Lembra dele? Aquele que a prefeita nomeou, era um cientista político, crítico por sua própria natureza e que achincalhava o governo e depois foi trabalhar junto com a prefeita. E esteve no nosso programa depois que se desligou desse governo, depois que esse governo foi desfeito. E ele tem muitas coisas que ele nos contou e eu tenho certeza que se você não viu, você quer ver. Então, a semana que vem nós vamos repetir esse programa para você, porque eu vou estar em São Paulo, mas na próxima semana estou de volta com mais um ao vivo do Sexo Arroz Internet. Porque você sabe, o Sexo Arroz Internet ele é feito disso, da minha verdade, unida à sua, independente das forças contrárias. Porque juntas a gente é sempre muito mais. Beijo, fique com Deus, com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a gente se vê daqui a 2 semanas, se Deus quiser, ao vivo.